seja muito bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. E nesta edição, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que foi assinado mês passado. O texto agora será apreciado pela Câmara e, na sequência, pelo Senado. A diplomacia brasileira comemorou a assinatura, dizendo se tratar do maior acordo de livre comércio da história mundial. Mas ainda restam algumas dúvidas, como, por exemplo, quando as medidas passarão a valer e quais serão os reais impactos para o Brasil. E para conversar com a gente, estamos recebendo os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Senhores, primeiramente quero agradecer imensamente pela oportunidade desse bate-papo. Estamos sempre aqui tratando das questões econômicas, às vezes reforma tributária, dessa vez esse acordo Mercosul-União Europeia. E é importante, eu acho, a gente começar explicando para as pessoas, muita gente não está 100% familiarizado com este termo. O acordo União Europeia-Mercosul, deputado Arnaldo Jardim, qual é o alcance dele? Vale só para o comércio? Tem trânsito de pessoas? Que tipo de situação vai ser abarcada? Primeiro, dizer da minha alegria de poder estar aqui e debater esse tema tão importante para o futuro do nosso país, da nossa economia, das nossas relações. E dizer que é um privilégio estar ao lado desse querido Luiz Carlos Rauli, que é um craque em todos esses assuntos econômicos, estratégicos para o país. Eu fui estudar para poder entender bem. Então, vou tomar a liberdade, de uma forma muito resumida, de tentar transmitir pontos para todos. Primeiro, o que é a União Europeia? A União Europeia congrega o grosso dos países da Europa. A Inglaterra saiu desse acordo. Lá tem uma moeda comum, o euro. E eles têm regras que são muito flexíveis, quase que integram produtos. Nós temos o nosso Mercosul, é o Brasil, é o Uruguai, é o Paraguai, a Argentina também juntos, embora nós tenhamos moedas diferentes e cada parlamento tem a sua autonomia. Então nós estamos juntos, mas não tanto. Lá eles estão mais integrados. Por exemplo, o acordo foi decidido por um Conselho de Ministros, que reúne todos os países, e precisa ser homologado pelo Parlamento Europeu. Aqui nós não temos um parlamento do Mercosul. Nós temos até encontros que se fazem, mas os países vão ter que individualmente todos homologarem. Você pergunta, é um acordo comercial? Sim, é um acordo comercial. Significa que foi feita uma listagem de produtos que passam a ter tarifas diferenciadas. Então se cobra menos para vender e nós cobramos menos para também comprar. Impostos de importação e de exportação são diminuídos, em alguns casos até deixam de existir. Então há uma regra, mas o acordo chama de parceria, não é só comercial. Tem uma série de regras de financiamento que ficam mais flexíveis, tem regras de tratamento também de cooperação de inovação tecnológica e inovação científica que ficam facilitados. Então é um pacto de que a Europa e o Mercosul vão andar mais juntos. Isso tem uma relevância muito grande. Juntos, esse mercado consumidor são cerca de 780 milhões de pessoas, é muita gente. E de uma economia como a europeia que tem um poder aquisitivo importante. Ainda mais relevante nisso, num momento que o mundo tem a Europa, tem os Estados Unidos e a China, dois gigantes que debatem, e se você não quiser ser esmagado, você precisa ter muitas relações. Então, desculpem me estender, mas é para dizer isso que eu fui aprendendo e que eu acho que todos devem aprender. Que consequência que tem? Muitas. Nós vamos abrir para receber produtos europeus e queremos que a Europa abra-se em sintonia a isso. Nós temos muita competitividade do nosso agro. E quem resistiu lá na Europa? Teve oposição a esse acordo lá. Os agricultores de vários países não queriam que isso acontecesse. Tem uma briga que ainda está existindo. E, de outro lado, nós temos a indústria nossa. Tem produtos industriais que vão vir para cá e nós precisamos recebê-los, mas com cuidado de manter a nossa indústria. Então, esse equilíbrio é o nosso desafio. Agora, deputado Raul, aqui na TV a gente procura sempre, a TV Câmara, claro, a gente procura sempre ter o cuidado de dar voz aos mais diferentes pontos de vista dentro dos assuntos. A gente procura pesquisar, mergulhar mais fundo para a gente tentar entender o que as pessoas colocam como positivo, como negativo,
para a gente fazer um debate técnico, porém sem deixar de ouvir as mais diferenciadas posições. Né? De um lado, eu encontrei pessoas dizendo, olha, esse acordo do Mercosul é revolucionário, é o maior acordo comercial da história da humanidade, são 2 blocos imensos, uma quantidade muito grande de produtos que vai ser trocada e tudo, vai facilitar, potencializar o crescimento do PIB, enfim. De outro lado, você tem pessoas dizendo, não, isso para o Brasil é muito perigoso, a nossa indústria é frágil, nós não temos condição de enfrentar a Europa de peito aberto dessa forma, sem nenhum tipo de proteção. Como é que o senhor enxerga essas discussões? Bom, agradecer, né, o convite da TV Câmara, o Arnaldo Jardim, um grande especialista, hoje um dos líderes maiores dessa casa no Brasil, do agro, né, que é tudo, o agro é tudo, né? Ele é top, é tech, ele é pop, e a nossa bancada agro é o sustentáculo desse país, né? E somos os maiores exportadores, né, de commodities, já primeiro e segundo do mundo. De alimentos somos o primeiro do mundo. Então nós já temos o nosso mercado estabelecido. A regra geral comercial no mundo é a seguinte: nenhum país exporta impostos, nem importa impostos. Essa deveria ser a regra clássica antiga. Mas, com o passar do tempo, os países foram se protegendo, criaram barreiras tarifárias e não tarifárias, né? O Brasil e os Estados Unidos têm essa relação muito conflituosa, de muitas barreiras com nossos produtos. E na medida que o Brasil começou a crescer a sua produção agro, a partir de 96, da Lei Candir, né, e as pesquisas da Embrapa, o Brasil se tornou campeão mundial na soja e, assim, dezenas de produtos de qualidade e muitos desses produtos in natura ou semi-elaborados, não industrializados. Então, o Mercosul é um bloco perante o mundo pequeno. O Brasil é o maior, com 213 milhões de pessoas, no todo não dá 300 milhões de pessoas. Você manda Argentina, Paraguai, Uruguai. E o nosso bloco vai trabalhar com o bloco da União Europeia, que tem quase 500 milhões de habitantes e um PIB muito maior. Eles têm 16% do PIB mundial, o nosso país só tem 3%. Então, o Brasil perdeu o bonde do crescimento econômico nesses últimos 45 anos. Nós já crescemos muito. Entre 1931 a 1980, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano. Nós dobrávamos o PIB a cada 14, 15 anos, menos. E diminuiu, caiu para 2%. Então, nós ficamos muito para trás, assimétrico. A União Europeia está aqui, o Brasil, mesmo acolhendo nos 27 países da União Europeia, tem muitos países que vieram da cortina de ferro, né, que eram comunistas, pobres, eles já se levantaram e nós continuamos com uma renda per capita baixa. O que é bom? O que é bom é que o nosso agro vai bombar. O Brasil pode dobrar a sua produção, a ONU fez um trabalho da FAO, né? O nosso Roberto Rodrigues sempre nos ensinou isso. Nós podemos dobrar até triplicar a nossa produção sem derrubar uma árvore no Brasil, sem prejudicar, porque o agro brasileiro é o mais agroambiental do mundo. O que vai acontecer de benéfico? Vamos aumentar nossa relação comercial do agro, dos produtos in natura, do semi-elaborado, mas teremos dificuldade com o nosso produto industrializado, porque a nossa indústria vem sofrendo nesses últimos 40 anos, né? E principalmente com a ascensão da China e do Sudeste Asiático, com concorrência predatória. Mas a indústria brasileira é vigorosa também. Então, o bom, vamos vender mais. As melhores frutas vão para onde? Para a União Europeia. Hoje, as melhores frutas já estão indo para os países europeus, para os Estados Unidos e Canadá. Principalmente aquelas produções do Nordeste, do nosso amigo Coelho, né? Que produz direto uva fresquinha, manga fresquinha, papaya, né? E isso vai acabar encarecendo internamente para a classe média e alta o preço desses produtos. Mas, no geral, o Brasil sai ganhando. Então, tem muitas vantagens e tem algumas desvantagens, principalmente para a indústria brasileira. Nós temos uma tarefa de casa para fazer, né? Melhorar o nosso ambiente de negócio. Fizemos a reforma do IVA, é uma revolução econômica capitalista liberal, só que vai entrar em vigor aos poucos, 27 em diante. Então, temos outras tarefas para fazer para aumentar nossa competitividade mundial, né, em todos os produtos. Eu venho lá de longe, eu estou há 35 anos aqui no Parlamento, tenho 50 anos de vida pública. Eu sonhei e participei do Parlaméricas.
o parlamento dos 35 países das Américas. Presidi ele por 4 anos com sede em Ottawa. O meu sonho, quando cheguei lá, nós queremos um parlamento América Unida, os 35 países, inclusive Cuba, né, num único, né, bloco econômico. Mas aí entrou a esquerda, atrapalhou, nós não conseguimos fazer a união. Lembra da ALCA? Né? E o Brasil que nem a ALCE tinha, né? Nós não tínhamos nem a Associação de Livre Comércio dos Estados. Agora, com a reforma tributária, que vai acabar com as barreiras interestaduais. Você sabe que tem 12% e 7% de alíquota interestadual. Isso é um horror, uma coisa terrível para a economia brasileira. Então, o cidadão comum, ele vai, né, claro que você vendendo mais, o país ganha mais. Se pudesse agregar mais, vender produtos mais com valor agregado, melhor ainda. Mas isso é uma responsabilidade interna nossa. Nós é que temos que resolver nossas fraquezas, fortalecer aqueles pontos que são fracos, principalmente do processo agroindustrial brasileiro. Agora, eu quero passar a palavra pelo seguinte: a gente sabe que esse acordo está sendo costurado há mais de 20 anos. Foi uma batalha enorme. Nós tínhamos ali na França os chamados tratoraços, né? O pessoal do agro protestando bastante, preocupados com a possibilidade de ter que enfrentar o agro ali sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de proteção, né? O senhor foi citado aqui como um dos especialistas da bancada do agro aqui no Congresso, deputado. Fala para a gente como é que o senhor enxerga essa presença do Brasil na Europa com relação ao campo de agora em diante. Bem, essa presença tem sido crescente por conta da nossa competitividade. Eu estou aqui em mãos com um estudo que nós concluímos, foi coordenado pela CNA, foi adotado pela Frente Parlamentar Agropecuária. Eu tenho a honra, foi mencionado pelo Raul, ser vice-presidente. E eu quero ir direto a alguns pontos que são muito preocupantes. Porque nós topamos a abertura para produtos industriais europeus e queríamos, como contrapartida, que o mercado que nós já temos acessado do agro pudesse ser ampliado. E olha o que aconteceu na última hora. Por pressão particularmente de um bloco importante, que é o bloco da Itália, que exigiu para que isso fosse votado lá, foram instituídas 2 salvaguardas muito preocupantes. Cada vez que nós aumentarmos qualquer produto em 5% o volume de venda para a Europa, eles podem acionar uma salvaguarda e pedir para fazer uma investigação e tirar esse produto dessa tarifa preferencial. É um absurdo isso. Por exemplo, isso é uma tabela que eu tenho, que depois eu posso passar com mais detalhes, de produtos brasileiros, de como evoluíram recentemente na sua venda para a Europa. O nosso açúcar de 2024 para 2025 aumentou em 70%. Ele poderia ser acionado já como uma salvaguarda e dizer, não, o açúcar fica fora. O nosso papel, melão, pastel, frutas, que se referiu aqui ao nosso Raul, aumentou em 16,3% a venda de melões. Por quê? Porque são bons e de qualidade. Então a Europa compra mais. E os produtores de lá estão impondo essa salvaguarda que suspende o acordo toda vez que ele, em 5%, mudar de um ano para o outro. Então, cerceia a nossa capacidade de vender mais. E tem um outro absurdo, uma outra salvaguarda. Se o nosso produto chega lá 5% mais barato do que o produto europeu, também eles podem estabelecer salvaguarda. Então, ao invés de querer um produto de qualidade mais barato, estão dizendo que não pode ser mais barato do que aquilo que eles são capazes de produzir. Uma proteção descabida. Por isso que nós estamos encaminhando, desde já, 2 questões que são muito importantes para que esse acordo possa ser aperfeiçoado. Primeiro, nós votamos aqui, o Raul acompanhou isso muito de perto, a lei da reciprocidade. Como é que ela aconteceu? Quando o Trump anunciou que iria impor alíquotas. Foi deflagrador, nós votamos. O Senado acabou aprovando por unanimidade essa lei. Foi relatora lá a senadora Tereza Cristina. E foi aprovado. Veio para a Câmara, coube a minha responsabilidade. Se tarifar e podemos responder, significa É isso, tá certo? Veio para a Câmara, eu fui o relator. Aprovamos por unanimidade
aqui na Câmara também. Só que isso ainda não foi regulamentado. Nós queremos regulamentar para que, se eles estabelecem salvaguardas, nós podemos também fazer salvaguardas semelhantes, para equilibrar o jogo. Se não, se isso prevalecer sem nenhum tipo de equilíbrio, nós vamos nos abrir para receber e eles, quando nós começarmos a lá vender, eles têm uma série de barreiras que vão ser acionadas. Eu estou mencionando isso, acho que o acordo é positivo. Da Itália, deputado? Os parlamentares da Itália colocaram isso, mas foi aprovado pelo Conselho de Ministros e foi aprovado, portanto, no acordo. Está integrado no acordo, foi uma exigência deles para poderem votar. Depois disso, há uma disputa, o Conselho de Ministros aprovou, é uma aprovação temporária, mas que nos permite que ele entre em vigor, o seu pedido. Quando entra em vigor? Se nós aprovarmos aqui no Parlamento Brasileiro, ele começa a entrar em vigor, tá certo? E depois o Parlamento Europeu terá que ratificar, mas acho fundamental que nós aprovemos se essas regulamentações foram feitas por nós, aperfeiçoadas por nós. Agora, deputado Raul, vamos pegar esse gancho então e pensar o seguinte: essas questões estão sendo discutidas ainda na Europa e vão passar também pela Câmara e depois vão ter que votar no Senado. Parece que outros países também. Ainda há espaço para muitas alterações? Ou o senhor acha que de agora para frente seria importante tentar manter o padrão? Geralmente, quando o governo executivo termina o tratado, começa a tramitar nos países membros, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, mas lá eles já têm prerrogativa de um acordo só. Eu creio que eles não precisam tramitar nos parlamentos de cada um dos 27. Não, é só no Parlamento Europeu. Então, o Parlamento Europeu substituiu todos os 27 parlamentos de cada país da Europa. Eles já fizeram a parte deles, nós temos que fazer a nossa agora. Eu creio... Só para fazer uma pequena... Pode completar. Foi aprovado no Conselho de Ministros e ele pode entrar em vigor, europeu. No Parlamento ainda não foi aprovado. Então tem uma questão pendente lá no Parlamento para ser votado lá, como está explicando bem o Raul. Tá? Quando eu cheguei na Câmara, tinha um tratado de Brasil e Estados Unidos. E eu cheguei até a presidir a Comissão de Relações Exteriores. Que ano foi isso, deputado? 91. E a esquerda não deixava de jeito nenhum. Então eles mataram esse tratado. Só agora, recentemente, quando o Roberto Rocha pegou o tratado lá no Senado, porque tinha a base de Alcântara lá no Maranhão, que aprovou. Tinha vários tratados, inclusive esse de lançamento de foguetes. Então o Brasil, ele tem que estar aberto para isso, para esse comércio mundial, como já está. Toda a nossa exportação hoje, que era muito para a Europa, para os Estados Unidos, passou aí para o Sudeste Asiático, especialmente para a China, os produtos in natura, a soja, o que nós mandamos para lá, o milho, acaba se transformando em alimento deles, né? Para alimentação em carne, bovina, suína, etc. Então, o que o Brasil tem que fazer está sendo feito. O Itamaraty já vem negociando isso há vários governos. Então, não é uma obra de um governo, são de todos os governos. Então, o que vai acontecer para frente, que o novo presidente da República, eu acho que vai mudar, o Brasil vai mudar nesse ano, e começar também a trabalhar o acordo entre as Américas. Que também, daqui a pouco, o Trump já não é mais presidente da República, o Lula também não é. Então, essa nova safra que vai vir de governantes do Brasil, né, e o próprio Itamaraty, restabelecer aquilo que nós queríamos. É muito mais próximo, muito mais fácil, para poder os países sul-americanos, principalmente, do Caribe, crescer. Nós temos que crescer para chegar, pelo menos, ao nível do tamanho da renda per capita de Espanha e Portugal, que é muito elevada, a diferença é muito grande. E com isso, o Brasil tem tudo, é um país que tem tudo para se desenvolver, crescer e se tornar a quarta economia do mundo, porque nós já perdemos muito tempo. Eu estou jogando lá para cima, né? Já estou pensando mais longe ainda. Então, eu estou bastante otimista, né, que o processo democrático brasileiro de alternância de poder vai permitir isso. O que esse governo conseguiu é isso. Nós aqui do Parlamento, nós vamos apoiar, claro, vamos ouvir todos os setores, né, antes de aprovar. Deve ter várias audiências públicas rápidas
porque o Brasil tem que dar resposta rápida, não é mais aquilo que ficou anos, os tratados anteriores. Então, o ideal é isso. E, claro que o mercado consumidor americano, que é gigantesco, né, brasileiro, agora, nos últimos anos, estamos tendo déficit na balança comercial com eles. Sabia? Os Estados Unidos é superavitário, ao contrário do que o Trump achava que era. E temos que continuar trabalhando para fortalecer a nossa economia brasileira. O agro está disposto a mais, só que temos que resolver problemas internos. O final da reforma tributária, essas taxas de juros ignorantes, ter um fundo exclusivo para financiar o agro brasileiro, para não depender nunca mais de governo. Então, os fundos da habitação, de saneamento, o fundo da produção agropecuária brasileira tem que estar estabelecido dentro desse contexto. Nós estamos com uma dívida enorme e não temos um fundo que financia e refinancia, como tem em outros países, para que tenhamos um fundo que vai e que vem, né? Eu, quando fui secretário do Paraná na década de 80, eu criei um fundo de desenvolvimento urbano que empresta a prefeitura, paga de volta e empresta de novo. E aquele fundo cresceu, ele consegue financiar todo mundo. Então, a ideia que nós temos hoje no Brasil, esse governo já deu o que tinha que dar. Não tem mais nada para sair deles. Então, eu quero aproveitar esse momento e dizer, acreditar no futuro do Brasil. Todo mundo, o Brasil, o Brasil. Toda hora tem aquele acadelamento de que o Brasil não presta. O Brasil é um grande país. Quero fazer minha declaração de amor pelo Brasil. Nós somos filhos de europeus. O Brasil é composto com filhos de africanos, de europeus e asiáticos. Junto com os americanos nativos brasileiros, formamos uma civilização nova do novo mundo. Todos os países das Américas, especialmente o Brasil, que é a síntese da síntese do mundo. Agora, deputado Arnaldo Jardim, a gente sabe que o mundo está passando por uma mudança muito séria na questão da geopolítica, né? Você tem cenários se transformando rapidamente e tem gente dizendo que não é simplesmente uma brisa, que vai ser uma ventania muito poderosa que vai definitivamente mudar o formato que nós tínhamos anteriormente. Vamos passar para um formato novo. O senhor acha que nesse momento é oportuno esse acordo? Está na hora mesmo do Brasil ampliar suas parcerias? Muito importante isso, estratégico. Acho que o mundo tem a polaridade, lógico, dos Estados Unidos versus a China, mas a China tem a chamada Rota da Seda. O Japão puxou também um processo de integração com alguns países ali da Ásia. Nós temos visto crescer a parceria, por exemplo, a União Europeia anunciou há 2 semanas o acordo conosco e anunciou a semana passada um acordo com a Índia, tá certo? A Índia surgindo pelo volume que tem de pessoas, hoje é uma população de 1,5 bilhão de habitantes, superior à da própria China, com um papel relevante. Você junta Paquistão ali do lado, Afeganistão, então você vai vendo surgir vários polos regionais. Acho que o Brasil tem que multiplicar essas relações, acho que tem que manter uma pluralidade, quer seja sul, do ponto de vista da África, países menos desenvolvidos, essa com a Europa, acho que tem que dar uma qualidade às nossas relações com os Estados Unidos, essa tensão que se teve recente, acho que nós acabamos superando de uma forma positiva isso, né? Não deixamos levar por um processo de ideologização crescente isso. A Ásia é o nosso grande destino. Hoje só a China absorve 32% do nosso parque de exportações. O segundo é os Estados Unidos, com cerca de 16%. A União Europeia diminuiu relativamente, ela responde hoje por cerca de 11% dos destinos das nossas exportações, mas com esse acordo isso poderá crescer. Mas o Brasil tem que ter relações multilaterais, as mais diversas, creio eu. Eu queria fazer uma coisa, dar uma regionalizada na discussão agora com o deputado Raul, que é do Paraná. A gente sabe que o Paraná tem enfrentado algumas dificuldades climáticas, mas não podemos esquecer de que se trata de um grande player quando a gente fala da questão do agro. Como é que o estado do senhor está enxergando essa possibilidade de ampliar esse mercado? O Paraná já tem um agro mais diversificado, né, que o Mato Grosso. O Mato Grosso é campeão nacional, nós somos vice-campeões. Só que o agropecuária do Paraná ela é bem diversificada, bem estruturada, já tem mais valores agregados, né?
que nós estamos bem no meio, do lado de São Paulo, que é o maior mercado consumidor do sudeste do país, e do lado do Mercosul. Então, o Paraná vê com bons olhos, né? Só que também nós temos o próprio mercado aqui do Mercosul, temos demais países das Américas, temos outros fornecedores. Eu quero pegar, para encerrar, dizer assim, se você é um pequeno empresário, você não pode ter um só comprador do seu produto e você não pode ter um só fornecedor. O correto no mundo dos negócios, você tem que ter vários fornecedores e vários compradores dos seus produtos, que se você ficar muito dependente, como nós estamos da China, uma hora dá um problema lá, nós ficamos com todo esse agro nosso estocado aqui, apodrecendo, entendeu? É muito sensível. A economia do mundo hoje não pode parar. É que nem a música do Nelson Neto. Não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Então, enquanto você produz, você põe no caminhão, uma parte está ali, põe nos armazéns que não cabe, põe no navio, exporta, reimporta. Então, o comércio mundial está muito ativo. Nenhuma época da história da humanidade esteve tão, né, entrelaçado com tudo. O que você não tem aqui, você compra, o que você tem de sobra, você exporta. Então, o Brasil, é assim, a nossa economia interna, ela ficou em marcha lenta de 2% ao ano nos últimos 45 anos. Nós temos que ir para 6%, 7%. Bom, então, para a gente caminhar para o encerramento do programa, vamos fechar com o deputado Arnaldo para a gente falar sobre a Câmara também. Como é que vai ser a votação? Se já tem previsão para esse assunto ser discutido aqui? Como é que o senhor enxerga essa questão de agora para frente? 30 segundos, deputado. 30 segundos. Os setores todos produtivos estão se mobilizando. Isso está acontecendo no agro. A CNI também se mobilizou, fez um diagnóstico do acordo, tem sugestões de aperfeiçoamento. O presidente Hugo Mota aceitou um desafio de tratar rapidamente a questão. Isso tem o meu apoio, creio que o do Raul também diz também, mas a pressa não pode ser o preço da precipitação. Então, acho que nós temos que fazer com cuidado. Foi designado relator da matéria o deputado Arlindo Chinaglia, que preside o Parlasul, é a representação do Brasil naquilo que são a relação com os outros parlamentos do Mercosul. Acho que ele fará um bom trabalho, mas acho fundamental ouvir o setor produtivo e fazer aperfeiçoamentos. Esse projeto que está sendo aprovado agora pela União Europeia e que veio para cá, foi apresentado à União Europeia em 2019, há 5 anos atrás, quase 6 anos. Então, nós não podemos correr de uma forma que sacrifique aquilo que é uma decisão estratégica para o futuro. Estamos de olho no Parlamento das Américas, com 1 bilhão e 100 milhões de pessoas e 40% do PIB. A nossa relação do Mercosul com a União Europeia, 750 milhões de pessoas e 20% do PIB. Então, nós temos 50% de mais população nas Américas e 20%, o dobro do PIB, se integrar todas as Américas. Então, nós temos que estar com o olho dos dois lados. Ainda temos condição de ampliar as parcerias, né? Isso, o novo governo do Brasil tem que pensar grande e partir para cima, que o Brasil vai dar resposta de produção para tudo isso. Quero agradecer imensamente aos senhores pelo programa, agradecer a todo mundo que está em casa também. Quem nos assistiu pelo YouTube, peço que nos siga o canal da TV Câmara no YouTube, para que a gente possa alcançar a marca de 1,5 milhão de inscritos. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.